A UFMA está realizando, de 15 a 17 de dezembro, a Feira das Profissões 2020 e, por conta da pandemia da Covid-19, o evento está sendo realizado de forma virtual. E para te ajudar a te oferecer mais informações sobre os cursos oferecidos pela Universidade Federal do Maranhão em seus 8 campi no continente, a gente inicia essa série de conversas com os diretores de cada campus do continente. E hoje a gente conversa com o diretor do campus de Grajaú, o professor doutor Rony Araújo. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa. Oi, Hildo, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre a nossa universidade, em especial sobre o campus de Grajaú. Estou à disposição. Certo, professor, a gente vai começar falando sobre quantos cursos e quais são os cursos que o campus de Grajaú oferta atualmente para a nossa sociedade. Então, gente, o campus de Grajaú, ele conta hoje com 2 cursos. O curso de licenciatura em Ciências Humanas, com habilitação em Geografia, e o curso de licenciatura em Ciências Naturais, com habilitação em Química. A gente está com alguns projetos aí, a previsão de um novo curso para o campus, mas, por enquanto, a gente trabalha com esses 2. Certo. Agora vamos por cada curso, né? Licenciatura em Química e licenciatura em Geografia, é isso? Então, quero que o senhor me explique um pouco da estrutura sobre o de licenciatura em Química, como é que funciona, quantas vagas são ofertadas por semestre, anualmente, enfim, o que é que o senhor pode nos falar sobre isso? Muito bem, o curso de licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em Química, ele funciona na modalidade presencial, né? Claro que nesse período que a gente está vivendo, temos tido que atuar mais no modo online aqui, né? Todo mundo tá ciente da situação que o Brasil e o mundo vive, mas na estrutura mesmo do curso, ele é um curso presencial, o grau é de licenciatura. Ele foi constituído pela Resolução Consum número 134, lá de 24 de maio de 2010. É um curso que tem mais ou menos aí de 8 a 12 semestres letivos para sua integralização, 60 vagas e funciona no período noturno, tá certo? De modo geral, essa é a estrutura do nosso curso. E daqui a pouco, oportunamente, eu falo sobre os projetos que a gente tem desenvolvido junto a esse curso com os nossos alunos e o nosso corpo docente. Certo. E agora, em relação ao curso de licenciatura em Geografia, como é que funciona, né, aí no campus de Grajaú? Então, o curso de licenciatura em Ciências Humanas com habilitação em Geografia é um curso também presencial, o grau dele é de licenciatura, também da Resolução Consum número 134 de maio de 2010. É um curso com 8 a 12 semestres letivos, também 60 vagas, e também é um curso noturno. E esse curso também tem uma série de projetos sendo desenvolvido pelos seus professores, com os alunos, e depois também a gente comenta sobre isso. Certo, professor. E em relação ao campus em si, vamos falar um pouquinho da história desse campus, quando é que foi implantado em Grajaú, onde é que funciona atualmente e qual é a estrutura física, né, as dimensões físicas, as características do campus de Grajaú. Então, o campus de Grajaú, ele é um campus que está completando agora 10 anos, né? Esse ano a gente comemorou os 10 anos de fundação. Antes, eu queria deixar registrado como a Universidade Federal tem feito, e sempre tem sido assim, tem feito a diferença junto à comunidade, os alunos, as famílias, a comunidade de Grajaú de modo geral, eles sempre trazem esse retorno para a gente de como a universidade ela tem sido um fator de transformação social, né? O nosso campus ele começou lá em 2010, começou numa unidade de uma escola que foi cedida pela gestão municipal,
ele cedeu esse espaço para a gente, esse espaço provisório, contava com 2 cursos regulares e tinha também 3 cursos do Programa de Formação de Professores da Educação Básica, o Profebpar, né? A aula inaugural, ela aconteceu em 6 de agosto de 2010 e depois a gente mudou para o nosso prédio definitivo. Esse é um prédio muito bonito, uma estrutura muito boa. Todo mundo que já teve a oportunidade de conhecer, de fazer uma visita lá para o nosso campus, já pôde constatar que isso é de fato um motivo de muita alegria para todos nós, é saber que temos hoje uma estrutura que oferta aos nossos alunos uma boa estada no ambiente universitário, com a capacidade de desenvolver amplamente as suas aptidões, seja na licenciatura com habilitação em Geografia ou na habilitação em Química das Ciências Naturais. Certo. Agora vamos falar o senhor acabou de falar sobre a estrutura, uma boa estrutura. Agora, especificamente, quantos laboratórios, salas de aulas, a estrutura física que forma o campus de Grajaú? Perfeito, vamos lá. Obviamente que eu vou precisar fazer umas pescazinhas aqui para falar de números absolutos, Hildo. Não tem problema, Mas fique à vontade. temos uma área construída total de 2.304 metros quadrados, mais ou menos aí, né? Agora, se a gente for considerar a área como um todo, é 4.610 metros. São 9 salas de aula, um laboratório de informática com 26 estações, então os nossos alunos eles podem, seja para desenvolver atividades específicas de uma disciplina, ou seja para poder ampliar o seu universo de conhecimento com pesquisas online, ou para rodar, mesmo para rodar atividades de pesquisa, o laboratório de informática da gente ele atende muito bem aos nossos alunos, né? Temos também um laboratório de física, um laboratório de ensino em química e biologia, temos um laboratório de pesquisa em química e biologia, um laboratório de ensino em geografia e estamos construindo agora um herbário, que também já está em fase de elaboração. Temos uma biblioteca com um acervo que está sendo agora enriquecido com a chegada de novos livros. A Universidade Federal do Maranhão, na pessoa do professor Natalino Salgado, disponibilizou para vários campi, né, uma verba boa para a gente poder fazer a aquisição de novos livros. O campus de Grajaú já recebeu bastante livros. Eu quero, inclusive, deixar registrado aqui meu agradecimento à gestão superior da Universidade Federal, ao professor Natalino, o pessoal da biblioteca, que tem sido muito ativo e muito solícito nesse processo da gente pegar os livros, trazer para o campus. Inclusive, está uma boa movimentação na biblioteca da gente por esses dias, quando os nossos alunos retornarem a esse momento de estar mais presente no campus, quando as coisas, de fato, se organizarem para dentro daquela normalidade que a gente espera que não demore muito, fé em Deus, há de chegar logo. Eles vão ver como a nossa biblioteca está com um acervo muito enriquecido. A gente tem muitos bons livros e muita coisa nova e está realmente assim de deixar a gente muito orgulhoso, né? Temos também 2 salas para grupos de estudo, temos 9 salas administrativas e um auditório com 210 lugares, um auditório muito bom, belíssimo, onde a gente desenvolve os nossos eventos, onde a gente faz palestras, e todo mundo se sente muito bem, muito confortável, o ar-condicionado funcionando muito bem, as cadeiras muito boas. Então, é um auditório que nos deixa também muito orgulhoso. Temos o prédio da lanchonete, também temos o prédio do restaurante universitário, temos uma quadra poliesportiva que está novinha mesmo, finalizou agora essa quadra, está uma quadra muito bonita, daquelas que todos que chegam lá ficam muito admirados, tanto o pessoal de outros campi, como a comunidade de modo geral, quando chega ali fica admirado, todo mundo já imaginando quando a gente puder fazer a nossa inauguração da nossa quadra. Está uma quadra muito bonita. E aí eu aproveito mais uma vez aqui para registrar meu agradecimento à Superintendência de Infraestrutura, como eu fiz há pouco com a biblioteca. Eu quero agradecer também aqui a ação da gestão superior no que diz respeito à ajuda nesse boom que a gente está dando aqui no âmbito da infraestrutura do nosso campus. E em termos de infraestrutura é isso.
Agora, Hildo, se você quiser, a gente pode falar de modo mais detalhado sobre esses laboratórios também. Mas, de modo geral, é isso. Desses laboratórios onde são desenvolvidas pesquisas, como eu falei, em química, em física, em biologia, em geografia, e onde os nossos alunos eles avançam nessa condição de pesquisadores e de estudantes do ensino superior. Sim, perfeito. Nós, como o senhor já falou, o campus está completando 10 anos de funcionamento em Grajaú, com uma boa estrutura física, com uma biblioteca em expansão, que é muito importante, a biblioteca que pode ser o pulmão da universidade, porque é lá que a pesquisa, sai muitas fontes de pesquisas. Então, claro, além do aspecto físico da universidade, também tem um corpo docente, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente quantos professores, quantos docentes fazem parte aí do campus de Grajaú, e daqui a pouco a gente também vai falar um pouco mais sobre os projetos de extensão, de pesquisa, enfim. Então, Hildo, nós temos um corpo docente muito qualificado, tanto no curso de Ciências Humanas quanto de Ciências Naturais. A maioria absoluta dos nossos professores são doutores, outros com mestrado. Nós temos aproximadamente, eu não consigo recordar agora exatamente, mas nós temos aproximadamente 24 professores atuando no campus de Grajaú. Esses professores, como eu disse, são professores mestres e doutores, na sua maioria doutores, que têm desenvolvido pesquisas, têm desenvolvido projetos de extensão e tem feito com que a nossa universidade ela tenha alcançado bons indicadores. A gente tem uma série de projetos sendo desenvolvidos, por exemplo, agora no PIBIC, a gente teve alguns professores, bastante professores da gente com projetos aprovados. E, como eu falei, são professores que têm dado para a gente da universidade um grau de satisfação assim muito grande, porque tem conseguido fazer a diferença mesmo dentro do universo de Grajaú e também do Maranhão de um modo geral. Certo. E aí, em relação a projetos, quais projetos o senhor pode trazer para a gente, apresentar a finalidade de algum desses projetos que são desenvolvidos pelos professores, pelos estudantes aí no campus de Grajaú? Vou começar falando um pouco sobre os projetos que são desenvolvidos pelo curso de licenciatura em Ciências Naturais, com habilitação em Química. Nós temos, por exemplo, aqui o Grupo de Pesquisa em Ciências Naturais e Biotecnologia, que é o Senatec. Esse grupo, Hildo, ele tem por objetivo desenvolver trabalhos para o desenvolvimento científico e tecnológico da cidade de Grajaú. Dentro desse projeto, há linhas de pesquisas tanto na área da biologia, da química, da física e da educação, né? Então, estudam materiais, ciências de materiais, biotecnologia, nanotecnologia, ciências ambientais e química computacional. Esse grupo de pesquisa tem publicado uma série de artigos em revistas científicas de âmbito internacional, revistas muito bem conceituadas, artigos sobre a temática do coronavírus, e sobre outras temáticas também. Então, é um projeto que tem dado muito orgulho para a gente, assim como os outros também, né? E a gente também queria fazer o destaque ainda do curso de Ciências Naturais, de um projeto de ensino e extensão chamado Astronomia do Sertão. Esse projeto ele é desenvolvido em parceria com o campus local do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, né? Então, ele conta com ações de extensão e ensino. E o intuito desse projeto é divulgar o conhecimento científico por meio da astronomia. Então, temos uma equipe de alunos e professores, e esses membros desse projeto desenvolvem alguns eventos em praças públicas de povoados que são um pouco mais distantes das cidades, né, chamado sertão pela população, e aí a nossa equipe leva telescópios, experimentos na área de astronomia e ciência, desenvolve palestras, além da exposição de vídeos para a população local, né? Esse projeto também promove, Hildo, cursos preparatórios para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E a gente já teve alunos nossos premiados. Por exemplo, no primeiro ano desse projeto, a gente teve 6 alunos medalhistas nessa Olimpíada. 1 de ouro, 1 de prata e 4 medalhas de bronze. Então, também é um pessoal que tem dado muito orgulho para a gente desenvolver ciência de qualidade no nosso campus, né? E, por fim, ainda sobre o curso de licenciatura em Ciências Naturais, mas aqui com uma participação também do pessoal das Ciências Humanas, eu queria destacar o Programa de Educação Tutorial, que é o PET, né? Esse programa ele desenvolve atividades que contribuem para a formação plena de bolsistas e agrega também
valor científico, tecnológico e, obviamente, atua na formação desse cidadão, né? Então, a gente tenta englobar aqui ensino, pesquisa e extensão na sua maneira mais efetiva. Aí o PET ele desenvolve também uma série de eventos no campus, como, por exemplo, a recepção dos calouros, faz mostra de trabalho científico, semana do meio ambiente, aula ecológica. Então, é um grupo com pessoal também bem animado, né? O PET é também motivo de bastante orgulho para o nosso campus. E aí, caminhando um pouco agora para o lado das ciências humanas, eu destaco alguns dos nossos projetos. Então, por exemplo, a gente tem o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Filosofia da Cultura, temos o Grupo Meio Norte, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Geográficas e Interdisciplinares, o Núcleo de Estudos em Cultura, Território e Ambiente, tem o Núcleo de Pesquisa do Maranhão Imperial. Então, a gente tem bastante grupos também na área de ciências humanas, né? Eu vou destacar pelo menos uns 2 dele aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o curso, sobre o de geografia. Desculpa, o de filosofia. Deixa eu pegar minhas anotações aqui, então, tá para poder certo. ficar Nós estamos tranquilo. acompanhando alguns projetos, né, desenvolvidos pelos cursos lá do campus de Grajaú. O professor já elencou alguns relacionados à licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em Química, e agora ele vai continuar elencando alguns projetos que são desenvolvidos pelos alunos, professores, que envolvem a sociedade, a comunidade em geral, lá em Grajaú, que ele acabou de citar, que também desenvolveu pesquisas relacionadas ao coronavírus, né, que é uma situação pandêmica que nós vivemos atualmente, e a gente mostra mais uma vez, ressalta mais uma vez a importância da universidade, a importância da ciência nesse momento e, claro, em vários momentos da sociedade em geral. Então, professor, por favor, continue. Então, eu vou destacar aqui o projeto de pesquisa que se chama Filosofia e Literatura, Paisagens dos Sonhos na Literatura Maranhense Afrodescendente do século XIX e século XX. Esse trabalho também é um trabalho muito interessante porque ele vai trazer uma abordagem que engloba a filosofia e a literatura dentro de uma discussão importante sobre a comunidade, sobre, como é que eu posso dizer, uma literatura maranhense afrodescendente no século XIX e século XX. Então, é uma coisa assim inovadora, né? E, por exemplo, a filosofia e a literatura pensada a partir das paisagens dos sonhos na literatura maranhense afrodescendente é um projeto de pesquisa que tem por objetivo investigar a aproximação entre a filosofia e a literatura por meio do conceito de paisagens dos sonhos nas obras Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, e Vencidos e Degenerados, de José do Nascimento Moraes. Então, são basicamente essas duas obras, a obra Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, e Vencidos e Degenerados, do José Nascimento Moraes, que são usados para embasar esse diálogo filosofia e literatura. Eu vou destacar também aqui um outro projeto, e eu peço perdão, porque eu vou falar de um projeto que eu, particularmente, sou o professor... Não tem problema, fique à vontade, a gente coordenador do projeto, sim. e eu acho legal falar do meu projeto também. Sim. É um projeto que a gente tem desenvolvido pesquisas sobre a imprensa do Maranhão, no contexto da passagem do primeiro para o segundo reinado, aquele período ali que engloba desde os últimos anos do período do primeiro reinado, do governo de Dom Pedro I, caminhando pelo período regencial, aquelas agitações do período regencial, chegando até o segundo reinado. Então, a gente está se debruçando com os nossos alunos, a gente está se debruçando nos jornais que circularam no Maranhão nesse período, para a gente poder entender, dentro daqueles debates, como se deu o processo de construção do Estado Nacional, os projetos que estavam em tela e como esses projetos eles começaram a ser discutidos e alguns deles, de certa forma, viabilizados e outros nem tanto, né? Mas em voga na discussão toda está a questão da cidadania brasileira que estava sendo construída nesse período. E aí a gente também tem outros projetos, esses projetos que a gente está passando para vocês, alguns deles com bolsas de PIBIC contemplados, tá? Então, tem alunos nossos que estão trabalhando nesses projetos, que estão com bolsas de PIBIC contemplados, assim, com fomento pela UFMA, pelo CNPq, pela FAPEMA. Então, são projetos que têm dado para a gente também bastante ânimo e bastante orgulho. Certo. Então, tá
Sim, estão aí alguns projetos desenvolvidos no campus de Grajaú, nos 2 cursos que o campus oferece de graduação. Agora, professor, também é interessante falar sobre o processo de, além do ensino, de pesquisa, os alunos também se debruçam em estágios, né? O que o senhor poderia falar para a gente no decorrer da graduação? Há a cadeira de estágio obrigatório, não é isso? E aí, o que o senhor poderia falar, como é que ocorre esse processo, esse momento aí em Grajaú? Então, Rildo, o nosso estágio, a gente tem o estágio como sendo uma das etapas mais importantes desse processo de formação dos nossos alunos, porque nós estamos falando de cursos de licenciatura. Eu sei que o estágio ele está para além da licenciatura, mas eu vou falar especificamente do nosso caso, né? Então, o estágio em licenciatura, seja ela em química ou seja ela em geografia, ele é uma etapa fundamental da construção desse perfil do profissional que a gente está criando, né? Porque os nossos alunos, eles sabem que o objetivo final de todos eles é ser professor. Então, por exemplo, os nossos alunos, eles são habilitados a ministrar a aula nos anos finais do ensino fundamental, mas com a habilitação que eles têm específica em química e em geografia, eles atuam no ensino médio dando aula dessas disciplinas de química e da aula de geografia. Então, como é que o aluno desenvolve a experiência do estar no dia a dia da escola, de onde eles vão atuar quando forem professores? Eles aprendem isso no estágio, é no estágio que ele desenvolve as habilidades, as competências necessárias para poder depois assumir uma sala de aula. Nós que somos professores sabemos da responsabilidade que temos, no sentido de quando estamos dentro da sala de aula, no primeiro momento, nós somos peças fundamentais no processo de construção de pessoas melhores, de cidadãos melhores. Então, os nossos alunos, eles contam com a gente para isso. Então, onde é que esse professor se faz? Ele se faz na universidade. E como que esse processo acontece? Ele acontece também por meio do estágio. Então, os nossos alunos, durante o estágio, eles vão para as escolas, existem as etapas do estágio. Aqui em Grajaú, a gente tem pelo menos 5 etapas desse nosso estágio da gente dividido em 5 etapas, todas elas muito bem organizadas em cargas horárias, com atividades específicas. Mas para resumir, basicamente eles aprendem no primeiro momento a fazer a observação da escola, identificar as ações, identificar o dia a dia, as dificuldades, e a partir daí desenvolve projetos de intervenção, projetos daquilo que pode ser aplicado dentro da realidade daquelas escolas que eles puderam observar, e depois eles vão partir para a prática do ensino mesmo, para o treinamento real, né? Não é de brincadeira, não, é de verdade. O aluno, quando entra no estágio, ele vai aprender ali a desenvolver aquilo que ele conheceu e assimilou durante o período de formação, de construção. Mas ninguém precisa ficar assustado também não com estágio, porque estágio é momento mesmo de experiência. Então, você vai adquirindo a experiência à medida que você vai se mergulhando cada vez mais aí na função e na tarefa de ensinar. Então, é isso. Nosso estágio também... a gente sabe que com esse período de pandemia a gente tem tido um pouco mais de dificuldades com relação a isso. Muitas das escolas estão fechadas, algumas atividades funcionando em caráter remoto, como, por exemplo, a gente tem feito na Universidade Federal agora, o nosso período está funcionando de modo remoto e híbrido, né? Então, muitas das escolas elas não podem oferecer ainda essa capacidade, essa estrutura de aula remota, mas, de alguma forma, a gente tem continuado participando desse dia a dia das escolas. A nossa preocupação tem sido essa, que a universidade não se distancie das escolas nesse momento. Então, as nossas atividades de estágio elas têm sido pensadas dentro das possibilidades que a realidade nos apresenta hoje, elas têm sido pensadas no sentido de continuar o diálogo com a escola e ajudar, inclusive, a pensar soluções para quando as coisas voltarem para aquilo que a gente entendeu e sempre buscou como sendo normal. Qual o tipo de profissional que está sendo formado? Qual é o objetivo do curso? É de atuar nos primeiros anos, como o senhor já também falou, que pode atuar em outras etapas do ensino? Enfim, explica para a gente qual é o perfil desse profissional, qual é a área de atuação desse profissional que entram em um curso de graduação, né, desse tipo no campus de Grajaú. Então, vamos lá, Rildo, olha só. Para a gente poder começar do começo. Então, vamos. Esses 2 cursos da gente, como eu falei aqui, e fiz questão de frisar, eles são cursos de licenciatura
em ciências humanas um e em ciências naturais o outro. E esses cursos eles têm habilitação, respectivamente, em geografia e química. Então, nos 3 primeiros anos, de maneira mais objetiva isso, nos 3 primeiros anos, esses nossos alunos assistem a aulas dessas áreas que englobam as ciências humanas em um curso e das áreas que englobam as ciências naturais no outro. Por exemplo, nas ciências humanas, eles assistem a aula de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, de educação. Nas ciências naturais, eles assistem a aula de química, de física, de matemática, de biologia, de educação. Então, ao longo desses 3 primeiros anos, a gente forma esse perfil mais interdisciplinar dos nossos alunos. E no último ano, aí sim o aluno ele vai se dedicar de maneira mais aprofundada à habilitação que ele tem como opção ali. Então, no caso da gente, nas ciências humanas, ele vai aprofundar em geografia e das ciências naturais ele vai aprofundar em química. Então, esse aluno, por ter essa formação interdisciplinar, como eu fiz referência, ele está habilitado a atuar nos anos finais do ensino fundamental, dando aula, por exemplo, de geografia, ele pode dar aula de história, de filosofia, de sociologia, entende? E o habilitado em química, ele pode dar aula de química, biologia, matemática, nesses anos finais do ensino fundamental. Agora, quando vai para o ensino médio, aí eles só podem atuar na área específica para as quais eles estão habilitados. Então, o professor que é habilitado em geografia, ele vai poder dar aula no ensino médio em geografia e vai poder dar aula, o outro professor que é o de naturais, vai poder dar aula de química no ensino médio. Esses alunos que entram você perguntou sobre o perfil desses alunos, são alunos, de modo geral, que cursaram escola pública na cidade, que tiveram na universidade uma oportunidade que durante algum tempo não se desenhava no horizonte de expectativa deles, que era poder fazer o ensino superior numa instituição de ensino de qualidade e referência no Brasil, inclusive no mundo, que é a Universidade Federal do Maranhão. Então, ter a Universidade Federal numa cidade, no interior do estado, no sul do estado do Maranhão, a cidade de Grajaú, que é uma cidade com uma dinâmica muito grande, com pessoas muito desejosas de conhecimento. Esses nossos alunos, eles entram na universidade a partir dessa realidade, que é uma realidade da maioria deles sendo, inclusive, os primeiros de suas famílias a entrarem no ensino superior, os primeiros a se formarem, né? Então, é uma festa. Eu costumo dizer sempre, quando eu faço referência a essa situação, que a gente consegue visualizar de maneira mais concreta essa realidade quando você assiste às colações de grau, que você observa nas famílias que estão presentes ali, o grau de satisfação, que não é simplesmente eu vou dizer, mas não é simplesmente o fato de ter um filho, uma filha formando ali, um sobrinho. É o orgulho de você saber que você tem alguém ali na sua família que conseguiu entrar na universidade. Às vezes o pai e a mãe trabalham no comércio informal, trabalham em atividades da agricultura familiar, às vezes até com analfabetos, pai e mãe, mas os filhos estão ali formando, entrando na universidade, se tornando doutores, né? E muitos desses nossos alunos, eles saem já concursados, dando aula no município, que é o primeiro objetivo, que é poder dar essa resposta para o município, para as regiões próximas de Grajaú. Então, esses nossos alunos, eles estão atuando, sim, nas escolas municipais, estão atuando nas escolas estaduais, e temos nossos alunos também já alçando voos para além das fronteiras do município e para além das fronteiras do estado. Nós temos alunos que estão fazendo mestrado, encaminhando para o doutorado, vários alunos nossos da área de naturais, de química, fazendo mestrado, vários alunos nossos também da área de humanas e geografia, também encaminhados no mestrado e desenvolvendo pesquisa. Então, a gente tem isso, a gente tem alunos muito desejosos entrando e pessoas muito esperançosas saindo. Então, esse é basicamente o que a gente tem desenvolvido aqui nesse período de 4 anos que os alunos passam com a gente. Perfeito, professor. Então, nós já falamos aqui sobre as características dos cursos, a estrutura física do campus, o corpo docente, alguns projetos que são realizados, que são desenvolvidos no campus de Grajaú. Agora, também falamos sobre o perfil um pouco desse profissional, a área de atuação que ele pode, né, trabalhar. Agora, eu também, uma questão bem importante, é sobre o acesso, né? Queria que o senhor explicasse essa questão para quem deseja entrar num curso de graduação na UFMA, no campus de Grajaú, qual é esse processo? A gente sabe que é pelo Enem, mas o senhor explicar um pouco de forma mais detalhada para a gente esse processo de acesso ao curso de graduação no campus de Grajaú.
Então, Hildo, como você falou, o acesso ele se dá por meio do Enem, o aluno que aspirante a entrar na universidade aqui no campus de Grajaú, ele tem que se submeter ao exame do Enem, conseguir uma boa nota, e aí ele vai e pode escolher dentro daquela área que ele tem mais afinidade, se ele quer entrar para o curso de Ciências Humanas ou de Ciências Naturais. A gente tem a ampla concorrência e a gente também tem as vagas que são destinadas para os nossos alunos cotistas, né? Tanto para a cota de negros e pardos, como também para a cota de deficiente físico, indígena. Então, inclusive, a universidade tem as comissões que auxiliam a gente nesse processo, né? De identificar esses alunos que aspiram a essas vagas dentro dessa modalidade de cotas, e aí esse processo passa por essas comissões e a partir daí o aluno ele é classificado ou não para poder participar, fazer parte do quadro de discentes da nossa universidade. Mas a modalidade é essa. Então, aquele aluno que está aí no ensino médio, está concluindo o ensino médio, ele já, inclusive, Hildo, eu te digo, eles estão mais por dentro do Enem do que a gente, né? Porque eles estão respirando isso dioturnamente, respirando e aspirando serem alunos da universidade, né? Então, o processo é esse. Quem estiver interessado, o campus de Grajaú está aqui de portas abertas para receber aqueles que desejam enveredar pela área das ciências naturais ou das ciências humanas. Nós teremos muito prazer em recebê-los sempre, os novos alunos, e para que eles possam dar continuidade a essa caminhada de sucesso que a gente tem tido aqui nesses 10 anos. Agora, professor, fale um pouco de quais orientações, algumas dicas que o senhor pode passar para quem deseja entrar no primeiro curso de graduação ou para quem mesmo está buscando um outro curso de graduação, já tem uma graduação, está formado, mas de repente quer buscar outra área. O que é que o senhor diz de algumas dicas, orientações para essa escolha acontecer da melhor forma possível? Então, Hilda, é sempre importante que o aluno que tem o desejo de entrar na universidade, que ele perceba no primeiro momento que é possível, tá? É possível a gente ter uma universidade pública, é possível a gente ter uma universidade pública de qualidade e é possível que essa universidade esteja perto desse aluno. Então, não é mais necessário que os alunos tenham que se deslocar para lugares cada vez mais distantes da residência, de suas famílias. Hoje a universidade ela está presente em vários pontos do Maranhão, então nós temos muitas opções, muitas possibilidades para que o aluno possa ingressar na UFMA e fazer o seu curso superior, seja o primeiro curso de graduação, seja um outro curso. Então, assim, a primeira dica é essa: é possível, e se você conseguir entrar na universidade, você vai ter um ensino de qualidade, uma universidade pública e perto de você. Então, você procura direitinho aí qual é o campus que está mais próximo e aí você vê qual é o curso que te interessa. No caso de você ter o desejo de vir para o campus de Grajaú, então você vai chegar aqui e vai encontrar uma universidade aberta para recebê-los e para possibilitar a você a construção de uma trajetória de sucesso. Então, se você pretende entrar na área das humanas, então você vem para o curso de geografia. Mas se você tem mais a habilidade, tem uma vocação maior para a área das naturais, né, das ciências naturais, aí você vai para a química. Aí eu te digo uma coisa, tanto em geografia como em química é uma excelente escolha. Por quê? Porque uma coisa que eu acho muito interessante é o caráter interdisciplinar, que eu já fiz referência outras vezes aqui. Então, você tem a possibilidade de construir uma visão de mundo muito mais ampla. Você consegue enveredar por questões que são muito mais extensas do que normalmente você teria num curso que não é interdisciplinar. Claro que eu tô falando do nosso aqui, os outros que falem dos seus cursos, né? E aí, os nossos laboratórios, como eu disse, são laboratórios muito bons. Então, eles são para quem deseja vir para fazer pesquisa, para conhecer, para crescer intelectualmente, pode vir. E as nossas ações, os nossos projetos de extensão, nossos projetos de pesquisa, todos eles também com um grau de cientificidade muito grande, de engajamento para nossos professores e alunos. Então, se você tem interesse, é isso.
veja que a universidade é possível, procure o campus mais próximo de você, identifique qual área você tem mais habilidade e não se esqueça que você venha para cá para aprender. Então, ninguém chega na universidade sendo detetor do conhecimento necessário para sair, porque senão não precisava desse processo todo. Então, você vai ter momentos de dificuldades que são inerentes a todo e qualquer aluno, seja aquele que mesmo que já está voltando de uma outra graduação. Por exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem de um aluno para saber como é que tinha sido a primeira nota dele, né, da primeira prova. Mas não era só isso que ele queria saber. Ele queria saber como é que ele tinha ido, porque ele está há 13 anos fora da escola. Ele terminou o ensino médio e há 13 anos ele não estudava, e está voltando agora. Ele disse, professor, estou com muito esforço, estou fazendo tudo, estou me dedicando. É até um aluno com uma idade mais próxima da minha, né? Então, assim, você vai ter dificuldades, mas você também vai ter muito sucesso. Então, a partir dessas dificuldades que você vai enfrentar, que você vai superá-las, que você vai aprender a comemorar as suas vitórias também. Então, a trajetória na universidade é essa, é de muito estudo, de dedicação, porque a gente faz aqui na universidade educação de qualidade, pesquisa de qualidade, a gente promove ciência. Então, o aluno que vem para a Universidade Federal do Maranhão, ele vem para se tornar um profissional de excelência e de qualidade. É isso, então. Nós já estamos já nos encaminhando para o final da nossa conversa. Então, professor, muito obrigado pela sua participação aqui na Feira das Profissões, promovida pela UFMA, justamente para ajudar as pessoas, os estudantes secundaristas ou graduados, que queiram entrar em um curso de graduação na Universidade Federal do Maranhão. Então, muito obrigado pela sua participação e considerações finais aí que o senhor puder falar para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar com todos, de transmitir essa mensagem, que eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o que tem que ficar de mais concreto é que a universidade ela não é nossa, a universidade ela é de todos, ela pertence à comunidade, a universidade pertence a vocês que estão nos assistindo, a universidade, por pertencer a todos nós, ela é acessível a vocês. Então, vocês podem entrar na universidade, vocês devem entrar na universidade, e aqui vocês devem fazer morada, no sentido de aqui construir relações sociais, de crescer enquanto pessoas, de crescer no conhecimento, na ciência, se tornarem pesquisadores, se tornarem professores, se tornarem profissionais, mestres, doutores, seja na área que você escolher, seja na educação, na licenciatura, como é o nosso caso, seja na área do bacharelado ou outra área. Então, assim, estude, esforce e venha para cá para a universidade, que aqui você vai ter momentos muito felizes, tá bom? Um abraço a todos e se quiserem vir para Grajaú, a gente vai estar aqui à disposição sempre. Certo. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa conversa com o diretor do campus de Grajaú, o professor doutor Rony Araújo. Então essa conversa fica disponível aqui no nosso portal da Feira das Profissões. E só algumas informações, Grajaú fica cerca de 564 quilômetros de São Luís, aqui do campus Dom Delgado, pelas BRs 135 e 226. Então é isso, muito obrigado a todos vocês que acompanharam e podem ficar à vontade para assistir e compartilhar esse vídeo com quem vocês quiserem. Muito obrigado.